verso 1 até o 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus. Dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Eterno Deus, nós, diante da Tua palavra, nos rendemos. Nos colocamos, ó Deus, aqui esperando que Tu estejas a falar conosco. Esperamos em Ti, ó amado Espírito Santo, que Tu venhas abrir a nossa mente de tal forma a entendermos, abrir o nosso coração de tal forma a crermos. Não me permita, Senhor Deus, ser empecilho daquilo que precisa ser colocado em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o profeta Ezequiel, ele escreve sobre as bênçãos que Deus estava preparando para todo o povo de Israel. O capítulo 36 fala da restauração, da promessa do Espírito que viria, da justiça realizada de maneira integral e de como seriam numerosos sobre a terra o povo de Israel. Seriam como um rebanho santo enchendo a cidade de Jerusalém. Então Deus diz assim, que todos saberiam que Ele é o Senhor. Amados irmãos, Deus toma o profeta. Observem bem que é Deus sempre agindo, é Deus tomando atitude. Deus toma o profeta e o leva a esse vale de ossos, ossos humanos esparramados por todo um vale. E a visão, meus queridos, certamente era desagradável. Certamente a visão era terrível. Talvez, assim, brincando um pouco aqui com o que nós conhecemos, nós poderíamos pensar nesse lugar como um grande cemitério a céus abertos,
talvez nós pudéssemos pensar nesse lugar como um campo de concentração, onde os corpos foram jogados e deixados ali até virarem apenas ossos. Talvez, irmãos, nós pudéssemos lembrar de alguns filmes que mostram como, por exemplo, o filme do Exterminador do Futuro, quando você vê ali aqueles ossos todos e a guerra acontecendo e as máquinas passando por sobre os ossos. Talvez lembrando de um filme que é uma paródia, uma sátira, ou sabe-se lá o que, um filme do Super-Homem, o Homem de Aço, quando ele está ali afundando entre os ossos. Isso era a visão que Ezequiel estava tendo naquele momento, que Deus estava ali mostrando um grande vale coberto de ossos secos. Mas, irmãos, por que Deus estava dando esta visão ao profeta? A visão era uma resposta de Deus, talvez aos corações mais incrédulos, talvez para a grande maioria do povo de Israel, para garantir a este povo que estava lá exilado na Babilônia, que eles voltariam para a casa de Israel. Deus os traria de volta. Mas percebam, meus irmãos, que no capítulo 36, nos versos 22 e 32, Deus está dizendo que Ele faria isso, mas faria por causa do amor ao seu nome. Isso obviamente que vai logo de cara nos ensinar que Deus nos resgatou do nosso vale de sequidão por amor ao seu nome. Como eu disse no último domingo, não havia em nós nada que pudesse atrair o amor de Deus, trair a bênção de Deus. Deus, por amor ao seu nome, nos amou e nos resgatou e nos deu uma nova vida, nos tirando dessa sequidão que havíamos estado. Amada igreja, ainda que homens que estavam cativos e até os que haviam ficado em Israel pensassem que não haveria mais jeito, todavia Deus faz questão de dizer para eles que Ele era o Deus dos impossíveis. Nós, diante da vida que algumas pessoas vivem, nós olhamos para essas pessoas e nós só conseguimos observar neles, enxergar neles a derrota, dizer para essa pessoa, para aquela pessoa, não tem mais jeito. Todavia, irmãos, para Deus é simplesmente uma questão de tempo, não o tempo que Ele precisa para trabalhar ou transformar essas pessoas, mas o tempo exato onde Ele vai agir na vida daqueles que Ele escolher, na vida daqueles que Ele elegeu, na vida daqueles que Ele irá transformar. Por isso, irmãos, diante da pergunta de Deus, o profeta responde tão somente assim: tu o sabes, tu o sabes. Meus irmãos, se nós olharmos como viu o profeta, para um vale de ossos secos, e Deus fizesse essa pergunta para nós, se aqueles ossos poderiam viver novamente, o que diríamos? Diante das circunstâncias da vida, às vezes que vivemos, dos momentos em que passamos, ou da vida que algumas pessoas estão vivendo, o que nós responderíamos? Será que nós estaríamos vendo apenas ossos secos? Ou a possibilidade da glória de Deus se manifestar sobre eles? Será que nós estaremos vendo diante de algumas circunstâncias da nossa vida que vivemos ou que poderemos viver um dia, ou de pessoas que nós conhecemos que estão passando, nós estamos vendo nelas apenas a circunstância, ou nós podemos enxergar na realidade dessas pessoas a glória de Deus podendo ser manifestas? Nós estamos enxergando apenas o alcoólatra, o viciado, o desviado, o desesperado, apenas o que ele é, ou nós podemos, pela fé, enxergar nessas pessoas a glória de Deus, a restauração de Deus?
Mas qual, afinal, irmãos, em tudo isso, é o nosso papel? Aonde entramos nisso tudo, diante da visão da ruína, da destruição, da morte, da sequidão? Qual é o nosso papel, qual é a nossa atitude diante de um cenário como esse? A nossa atitude, irmãos, é obedecer a Deus tal qual o profeta nos ensina. A nossa atitude é profetizar, a nossa atitude é pregar, a nossa atitude deve ser orar. Nós precisamos continuar crendo, orando, intercedendo pela vida daqueles que queremos ver salvos. Ainda que o profeta faça questão de dizer que os ossos eram secos, sequíssimos, Deus tornaria a vivificá-los. Podemos sim, irmãos, de certa forma, tratar esta passagem de forma a vê-la proporcionando uma oportunidade de evangelização, falando sobre o estado lastimável de pecaminosidade que se encontra a humanidade. Quando nós olhamos, amados irmãos, para a realidade do mundo, nós só enxergamos sequidão, aridez, perdição, devassidão. Mas quando nós olhamos pelo prisma do Evangelho, nós vemos um Deus dizendo: vai, profetiza, creia, insista, ore. Se nós crermos desta forma, então nós agiremos como profeta e profetizaremos às nações, e pregaremos às nações, e faremos com que esqueletos que são transeuntes, mortos sem o Espírito Santo, venham a ser resgatados. Mas é preciso que nós venhamos a crer, irmãos, crer no poder da palavra de Deus. A visão do profeta mostra os ossos secos dos que estavam mortos. Se nós pensarmos hoje, poderíamos, como eu disse, dizer que são ossos andando pelas ruas, esqueletos transeuntes, sem o Espírito Santo, que precisam ser resgatados. Mas mesmo em uma situação tão extrema, a palavra deve ser profetizada. Sempre, irmãos, é ocasião para pregar e dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus irmãos, nem ossos, ainda que estejam sequíssimos, podem resistir às ordens de Deus. Isso é o que nós vemos dos versos 5 a 14. Isso é o que nós vimos quando nós lemos que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. A morte não pode resistir ao comando da palavra de Deus, irmãos. Talvez nessa noite eu possa estar falando aqui a alguns corações ou na internet que estejam se sentindo meio que ressequidos, quase sem vida, quase sem esperança, como diziam o povo desse texto lá no verso 11. Mas diante de vocês aqui na igreja, diante de vocês que ouvem e assistem pela internet, eu me atrevo a dizer, debaixo da mais intensa convicção, que Cristo é a esperança restabelecida na vida daqueles que Ele quiser restaurar, na vida daqueles que creem na sua palavra. Ainda que aos nossos olhos seja impossível ver qualquer possibilidade de restauração, nada é impossível a Deus. Deus, irmãos, é aquele que fez brotar vida pelo sopro do seu Espírito. Deus é aquele que moldou do barro o homem e assoprou em suas narinas e o fez viver. Deus é aquele que, com o poder da sua palavra, criou todas as coisas, que trouxe à existência tudo o que há e que não era e que não existia. Então, irmãos, é sobre esse Deus, essa palavra poderosa de Deus que eu quero falar nessa noite, onde há esperança, ainda que seja um vale de sequidão, de ossos secos.
Primeiro ponto, então, desta palavra é que o poder de Deus na vida do profeta, o poder de Deus na vida de homens e mulheres que ouvem a sua voz, o seu comando e obedecem, há um poder, irmãos, pela força do Espírito Santo, dado a cada um dos homens e mulheres que creem em Deus. Verso 1 e 2 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Precisamos notar, irmãos, neste primeiro verso, que há um poder sendo exercido sobre a vida do profeta. Ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Vejam, queridos, não é algo que possa causar a impressão de se ter uma opção e dizer sim ou não para Deus. O que ocorre aqui é a grandeza, é o poder de Deus, é a soberania de Deus sobre toda a sua criação. Meus irmãos, Deus tem todo o poder, e quando Ele quer agir, nada e nem ninguém pode detê-lo. Quando Deus decide pôr sua mão sobre uma pessoa, não há nada que tal pessoa possa fazer para resistir ao poder de Deus. Vejam, queridos, que Israel havia pecado muitas vezes contra Deus, e Deus sempre os castigava para que, então, arrependidos, pudessem voltar aos caminhos certos. Hoje, irmãos, estamos vivendo tempos muito parecidos, e precisamos buscar ao Senhor, pedindo que sua mão poderosa nos conduza. Vejam que quando arrogantemente decidimos ser o piloto de nós mesmos, nós capotaremos na primeira curva desta vida. Não é sem causa, irmãos, que Jesus, Ele nos enviou o seu Espírito Santo. Ele sabia que nós não poderíamos cuidar de nós mesmos, então Ele envia o seu Espírito Santo para nos conduzir. Ele envia o seu Espírito Santo para nos ensinar. Ele envia o seu Espírito Santo para nos mostrar toda a verdade. O mundo, irmãos, como o conhecemos, está tomado de confusão, está tomado de morte, sequidão, desesperança. E os últimos dias, os últimos meses, para não dizer o último ano, tem mostrado para nós com que facilidade tudo pode vir a se transformar num caos. Uma pandemia, irmãos, se instalou no mundo. Essa pandemia, ela infiltrou suas raízes sobre todas as nações, sobre todas as áreas da sociedade, sobre todos os setores da humanidade. Tudo foi tocado, tudo foi maculado, tudo foi desestruturado por uma pandemia. O medo diante das dificuldades causadas por esse tão terrível vírus tem levado pessoas, irmãos, a terem problemas psicológicos, alguns até ao ponto de cometerem suicídio. Muitos estão sendo consumidos por uma tristeza que até os seus ossos parecem secar. Mas, irmãos, certamente o caos mais terrível que podemos ver não é a doença, não é a pandemia, não são os seus efeitos. A pior tragédia de todas, irmãos, é a sequidão, é a escassez espiritual. A humanidade está morrendo de inanição espiritual. Muitos andam em pele e osso, verdadeiramente mortos pelo pecado. Nós poderíamos ainda, irmãos, aqui responder a uma pergunta que tem sido feita por todo mundo no mundo todo:
quem causou, quem criou este mal? Quem foi o autor desse vírus? O autor ou o criador de tudo isso, irmãos, chama-se pecado. Desde que o homem desobedeceu a Deus, este mundo está debaixo de maldição. Sempre houveram e sempre haverão pragas, doenças e pestes. E tudo isso, irmãos, só terminará no dia em que Cristo vier e buscar a sua igreja. Enquanto nós estivermos aqui, amados irmãos, escutem isso, porque a nossa vida espiritual depende de nós entendermos isso. Enquanto nós estivermos nessa terra, sejamos nós fiéis, bons crentes, fiéis nos dízimos, nas ofertas, no produto da cesta básica, fiéis na assiduidade de virmos aos cultos, honestos nos nossos pagamentos, bom testemunho na sociedade. Ainda assim, irmãos, enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos a pragas, pestes, doenças e até a morte da nossa carne. Isso só cessará, irmãos, o dia que Cristo vier para buscar a sua igreja e nos levar deste mundo, ou o dia que o sopro da vida cessar em nosso corpo. Até lá, irmãos, estaremos suscetíveis a isso. Quando olhamos para quadros terríveis como as penitenciárias, as cracolândias, ou mesmo a podridão dentro dos piores presídios, ou a podridão que há dentro dos setores públicos, nós podemos pensar assim: esses são ossos sequíssimos, é impossível restaurar ali a vida, porque a morte está dominando tudo isso, todos eles. Mas ainda, irmãos, que tomemos nossas próprias conclusões, a última palavra é sempre do eterno Deus. Nós vemos como que tendo olhos naturais, limitados ao aqui e ao agora, mas Deus, irmãos, Deus, Ele age na eternidade. Ele conhece o antes, Deus conhece o durante, Deus conhece o depois. Deus faz de falidos espirituais prósperos pregadores da palavra de Deus, homens de caráter, mulheres de caráter, pessoas que sairão pela sociedade pregando o evangelho, mas que um dia jaziam num vale de osso seco, talvez tomados pelo crack, pela maconha, pelas drogas, pelo vício do desvio da verba pública. Deus é capaz de transformar os piores em pessoas de caráter, de boa índole, porque Deus é aquele que tem o poder para restaurar até os ossos, ainda que estejam sequíssimos. Amada igreja, nunca podemos esquecer que a vida Apocalipse 1:8, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus àqueles que Ele é, que Ele era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Deus, Ele é o princípio, Deus, Ele é o fim de todas as coisas. A vida e a morte, irmãos, estão em suas mãos, e Ele reina pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, amados, ainda que a visão que tenhamos de alguma situação seja por demais terrível, nós devemos perguntar: há alguma coisa difícil demais para nosso Deus? Pense, amada igreja, o que nessa noite é difícil demais para Deus resolver na sua vida? Qual é o problema grande demais diante de Deus? Qual é o Golias demais de grande
diante de nós, pequenos Davis. Quando nós entendemos, irmãos, quem é Deus, nós arrogantemente temos a liberdade de dizer: eu vou contra você, problema ou dificuldade, seja o que for, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse texto, irmãos, está nos ensinando a sermos mais crentes, a sermos mais audaciosos na palavra de Deus, não prepotentes, não achar que temos ou que somos alguma coisa, mas a entendermos que no poder da palavra de Deus, debaixo da ordem de Deus, nós podemos, irmãos, superar as maiores dificuldades, vencer a desesperança. Nós devemos orar, irmãos, e colocar diante de Deus, que no tempo certo, fará com que todas as coisas, ainda que sejam os ossos mais secos, recobrem vida e voltem a viver. Segunda coisa, irmãos, há uma pergunta no meio disso tudo. Há uma pergunta de Deus no meio dessa crise toda que Ele está levando o profeta a ver. Verso 3 diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, diz o profeta: Senhor, tu o sabes. Irmãos, diante da sequidão, da doença, da crise, Deus olha para nós e nos pergunta: você acredita que tem solução? Vejam, irmãos, que a resposta do profeta, que em todo momento lança sobre Deus toda a glória, reconhecendo que só Deus tinha poder, muito nos ajuda. Tu sabes, Senhor. Quantas vezes nós nos vemos temerosos, com medo de demonstrar falta de fé, quando na verdade Ezequiel, ele está reconhecendo, irmãos, como nós também devemos reconhecer a nossa incapacidade. Ezequiel está nos ensinando a confiar em Deus, a dizer: Deus, eu não posso, mas Tu podes, Tu sabes de todas as coisas. Talvez Ezequiel, olhando para os ossos, não via nenhuma possibilidade, por isso, ainda que não visse vida nos ossos, ele olha para o Deus da vida. Meus irmãos, nós temos com muita facilidade esquecido quem é Deus. Não poucas, irmãos, e não raras são as vezes que esquecemos que quem é Deus e o Deus que nós servimos, o Deus ao qual nós adoramos, o Deus para quem prestamos culto, o Deus a quem vimos à igreja para adorar domingo após domingo. Não podemos esquecer quem é esse Deus, o poder desse Deus, a glória desse Deus. E me deixa aqui, irmãos, usar um versículo que é um versículo forte, mas que expressa bem quem é Deus. Quando nós lemos Deuteronômio 32, verso 39, ele diz assim: vede agora quem eu sou. Eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. É esse Deus, irmãos, único e poderoso que estamos servindo. É nele que podemos buscar o auxílio para os dias mais escuros da nossa vida. É desse Deus que veio rompendo desde os céus a vida e a luz. É desse Deus forte e poderoso que vem a esperança de uma vida eterna. Cristo é a nossa esperança, irmãos. Um dia, nós estávamos como que estes ossos, jogados em algum vale desta terra, juntamente com outros tão secos quanto nós
Todos nós, meus amados, outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a vida de Cristo veio sobre nós e Ele nos deu vida, irmãos. Só temos vida porque Ele é a nossa vida. Paulo ele nos ensina: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. E a respeito disso escreve o apóstolo João: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Devemos, amados, nos alegrar, não pela expectativa de sermos abençoados por Cristo, mas pela realidade de que fomos alcançados segundo a sua graça, mediante a sua vontade, e Ele nos deu uma nova vida, irmãos. Há pessoas que andam de igreja em igreja, de campanha após campanha, buscando bênção. Nós já fomos abençoados, meus amados irmãos. A maior de todas as bênçãos é a vida de Cristo em nós. A maior de todas as bênçãos é sabermos que nós já somos salvos. A maior de todas as bênçãos é saber que Cristo é a esperança da glória eterna. Nós só precisamos crer, só crer, porque a Bíblia nos garante: as bênçãos do Senhor virão atrás de nós. Não precisamos correr atrás de bênção, a bênção do Senhor nos acompanha pela graça dEle. Terceira coisa, Deus é poderoso para restaurar a vida. Versos de 4 a 8, leio novamente, dizem: disse-me Ele, profetiza estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco não tem ouvido, irmão. Osso seco não ouve. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, que se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Ainda que esse texto esteja falando de restauração da nação de Israel, não podemos deixar de pensar no poder restaurador de Deus em nossa vida. Meus irmãos, nós temos insistido muito que devemos ser pregadores, que devemos ser atalaias, anunciadores da palavra de Deus. Creio que se isso não fosse importante, o próprio Senhor, Ele não teria ordenado na grande comissão para que fôssemos e pregássemos até os confins da terra a sua palavra. A palavra de Deus, ela age em nossa vida como voz profética, restaurando nossas emoções, curando as nossas mágoas, nossas tristezas. Ela traz vida onde outrora só havia morte. Se o mundo perece num vale como que ossos secos, cabe a nós, irmãos, irmos e profetizarmos para que vivam. Vejam, irmãos, Deus, Ele simplesmente poderia ter levado o profeta e falado assim: veja o que eu vou fazer. Mas Deus, Ele não nos chamou para sermos espectadores. Deus espera de nós os pãezinhos e os peixinhos, lembram? Deus nos chamou para sermos parte da sua obra, instrumentos de seu poder nesse mundo tenebroso.
Nesse mundo onde as pessoas jazem como ossos ressequidos por causa do pecado. Notem, meus irmãos, que os primeiros versos falam assim: Deus pôs o profeta no meio de ossos e o fez andar ao redor deles. Claramente estamos sendo ensinados por Deus que devemos pregar, profetizar sua palavra aos que estão mortos pelo pecado. Vemos na restauração dos ossos um Deus extremamente organizado, cada coisa acontecendo no devido tempo, osso com osso, tendões, carne, pele e por último faltava o espírito de vida. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós que já somos crentes há mais tempo, nós pregamos para as pessoas e queremos vê-las transformadas como se fosse um pacote de miojinho. Nós queremos que as pessoas deixem a sua rotina, a sua vida e sejam santas de um dia para outro. Nós não temos a paciência de esperar que sejam curadas dos seus vícios, das suas mazelas, das suas mágoas, da sua religiosidade. Nós temos pressa onde Deus tem paciência. Deus está dizendo para nós que devemos olhar para o vale de ossos secos e ver o profeta profetizando, e o osso do Zé. Então estava o dedo do Zé lá, a cabeça não sei aonde, o pé não sei aonde, mas cada osso com seu osso se juntando novamente. Irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus àqueles que estão sequíssimos por causa do pecado, suas vidas começam a ser restauradas, cada parte do seu ser começa a ser transformado. Há uma mudança de mente, mudança de coração. Era de pedra, Deus coloca de carne. Era uma mente tenebrosa e Deus transforma numa mente santificada. Andava pelos vales do pecado, Deus coloca em caminhos de santidade. O poder da palavra de Deus que nós pregamos, que nós profetizamos, é o poder de restaurar as vidas e transformá-los em homens e mulheres santos. Meus irmãos, em muitos lugares da Bíblia diz que sempre haverão pessoas que vivem como que sendo iguais. Aparentemente todos podem demonstrar uma espiritualidade consistente, mas nem todos estão de fato vivificados pelo Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que também no meio da igreja sempre haverão aqueles que parecem, mas não são. No meu tempo de criança tinha uma propaganda da Denorex, acho que é isso. Parece, mas não é, alguma coisa assim. Nem tudo que parece é. O que eu quero dizer, irmãos, que quando esses ossos recobraram o corpo, ainda não tinham vida. Nem todo corpo dentro do corpo tem o espírito da vida. O profeta Zacarias, ele profetizou algo, irmãos, a respeito de Israel, mas que deve chamar a nossa atenção para o fato de que na igreja sempre haverão aqueles que, estando em nosso meio, não são dos nossos. O apóstolo João disse isso lá em 1 João 2,19. E obviamente, meus irmãos, eu não estou dizendo da igreja local, eu estou dizendo da igreja como um todo. Sempre haverão na igreja aqueles que são e aqueles que não são, aqueles que procuram manter uma vida de santidade, testemunhando e glorificando a Deus, e aqueles que não estão nem aí para a santidade, aqueles que dão mau testemunho, aqueles que envergonham o Evangelho. Deus, falando através do profeta Zacarias, disse: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar
a terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Portanto, irmãos, não devemos subestimar a Deus, achando que Ele não está vendo ou não conhece os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos crentes que se vestem de ovelhas, mas são lobos. Não está em nós buscar identificar quem é e quem não é. Está em nós viver a nossa vida de santidade, a zelar pela vida que cada um de nós temos, a olhar para nós ontem e vermos que éramos apenas ossos secos, mas hoje temos a vida de Cristo radiante em nós. Mas isso não nos dá o direito de procurar dentro da igreja de Cristo quem é e quem não é. Deus tratará com aqueles que estavam no meio, mas não eram do meio. Isso cabe a Deus. Verso 9 diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ainda que exista todo um simbolismo, e esteja afirmando que a nação de Israel seria vivificada, eu não posso aqui, irmãos, deixar de pensar que todos nós também, como falei várias vezes já, éramos, irmãos, como diz a Bíblia, mortos espiritualmente, e Ele assoprou sobre nós do seu Espírito Santo, nos dando uma nova vida, irmãos. Vejam, queridos, que há dois momentos na nossa vida, dois momentos singulares e únicos da nossa vida, dois momentos importantes. O primeiro deles é quando Deus assopra o fôlego de vida em nós e nós passamos a viver. Mas há um último momento da nossa vida, irmãos, que a Bíblia chama que o espírito volte a Deus e o corpo volte à terra. O primeiro momento é quando nós inspiramos o Espírito e nos tornamos vida. Mas o último momento, irmãos, é quando expiramos e deixamos de viver. Mas no meio de entre um e o outro, irmãos, está toda uma trajetória. Tudo o que fizemos, nossas decisões, nossos comportamentos, nossas atitudes, nossa vida com Deus, tudo o que fazemos entre esse primeiro sopro e o último sopro, tudo isso, irmãos, determinará muitas coisas da nossa vida eterna. O Espírito que vem dos quatro ventos está, irmãos, claramente realçando algo que temos falado muito aqui na igreja, que é o alcance mundial da graça de Deus. Deus está levantando de todos os cantos da terra pessoas que jaziam mortas por causa do pecado, e restaurando-lhes a vida. Não estou aqui pregando universalismo, que seja repreendido isso em nome de Jesus. Estou dizendo que Deus está buscando todos aqueles que Ele escolheu e elegeu em todos os lugares deste mundo para formar um exército sobremodo abundante de salvos. Deus está levantando de todos os cantos pessoas que jaziam mortas em seus pecados e restaurando-lhes as vidas. Amada igreja, no grande dia do Senhor, nós veremos milhares de milhares e milhões de salvos vindos de todos os cantos da terra. Será como um exército sobremodo numeroso. Diz o verso 10. Todo esse processo, irmãos, de recrutamento é um efeito da obra da cruz, da ressurreição de Cristo. Profeta Oséias, falando a respeito, diz assim: depois de 2 dias
nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Cristo, antes de ser morto, ele disse aos seus apóstolos: e eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. Deus em Cristo Jesus nos levantou em Cristo naquela cruz para nos dar vida, irmãos, para nos fazer morrer com Ele, e no terceiro dia, quando Ele ressurge vencendo a morte, nós ressurgimos com Ele vencendo a morte. Observem, meus irmãos, que o profeta Oséias está lançando o seu olhar para a obra da cruz. Ele está afirmando que em Cristo nós seríamos vivificados. E para concluir, irmãos, quero terminar essa mensagem trazendo para todos nós uma palavra de esperança. O verso 11 diz assim: diz como estava o espírito da nação de Israel. Todos estavam desanimados, já não havia neles ânimo, não havia neles esperança de que um dia voltariam para a sua terra. Para eles a nação de Israel pereceria, acabaria no cativeiro. Meus irmãos, quando olhamos para este mundo, tudo que nós vemos são ossos, são pessoas mortas. Vemos pessoas aos milhões pelo mundo afora, vivendo longe da vida de Cristo, alheios à salvação. Mas o que Deus diz para o profeta Ezequiel serve também para nós, meus amados. Verso 11 vai dizer: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Vejam, queridos, Deus tira o profeta do êxtase, da visão, e o traz para a realidade. E a realidade de todos que estão aprisionados no cativeiro do pecado é a desesperança. Ainda que trabalhem para conseguir realizar os seus sonhos, conquistar os seus alvos nessa vida, nunca conseguirão preencher o vazio das suas almas. Felizes, amados irmãos, felizes aqueles que foram escolhidos por Deus, eleitos para viverem uma nova vida. Como dito nos versos 12 a 14, Deus promove sobre esses plena restauração, tirando eles da sepultura, dando do seu espírito e garantindo a morada eterna em sua casa. A linguagem que Deus está usando, a forma como Deus inspirou o profeta a dizer, a escrever, irmãos, é tão maravilhosa que quando nós lemos muito rápido e nós não paramos para ir lá, para vislumbrar a cena. O que Deus está falando aqui, meus irmãos, está falando para nós, a nossa realidade, a nossa situação. Era como que nós estivéssemos já no fundo de uma sepultura, sem esperança, mortos. Mas então Deus diz assim: eu vou tirar vocês do fundo da sepultura, eu vou dar vida para vocês, e uma vida nova, e a vida do Filho eu vos darei. E tudo isso, irmãos, toda essa promessa, tudo isso que Deus está falando, Ele tem o certificado de garantia da palavra de Deus. Verso 14, ele diz assim: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vejam, meus queridos, não é o homem, não é o profeta, não é eu, é a palavra de Deus, é o Senhor dizendo: eu o fiz, eu o farei, diz o Senhor.
É Deus dizendo que no cartório do céu sua palavra está registrada. É Deus dizendo na obra da cruz tudo foi consumado, João 19:30. É o poder de Deus agindo, irmãos, e restaurando aqueles que estavam perdidos. Para encerrar de vez, irmãos, eu quero aqui lembrar uma citação de um livro do Dr. Elias Dantas, um livro com um nome bem diferente chamado Tô Frito. Veja bem, irmãos, ele faz uma citação muito interessante. Ele diz assim: ou somos aqueles que veem somente os ossos sequíssimos, ou somos os que sentem o vento do Espírito transformando os cadáveres em seres viventes. Quem nós somos? Nós somos os que veem o copo pela metade ou que veem o copo cheio? Nós somos aqueles que enxergam os desvalidos como não tem mais jeito, ou nós somos aqueles que enxergamos os desvalidos como pregadores missionários? Quem nós somos? Nós somos os que olhamos para a nossa realidade e não cremos e desesperamos? Ou nós somos aqueles que olhamos para Deus e cremos que Deus tem o poder de transformar a realidade? Nós somos os que creem, né, irmãos? Nós somos os que têm esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Se põe de pé, irmãos.